Olá, servidores, eleitores. Estamos aqui com a nossa candidata à Prefeitura do Rio para ocupar o cargo de prefeito da cidade do Rio de Janeiro. E ela é deputada federal, é Jandira Fegali. Vou pedir para ela se apresentar, esclarecer qual é a sua plataforma de governo, com pretensão para os servidores públicos do município do Rio de Janeiro. Por favor, Jandira, se apresenta, fica à vontade. Bom, deixa eu me apresentar então, depois eu vou respondendo as tuas perguntas. Claro, com certeza. Vai ter papo, né? Fica bem à vontade. Eu sempre que chego no sindicato me sinto muito à vontade, porque eu vim dessa área sindical, da área da saúde, né, do Sindicato dos Médicos, da Associação de Médicos Residentes, que foi a primeira que eu participei, depois do Sindicato dos Médicos, e desde sempre militei junto ao movimento sindical. Então eu aqui me sinto em casa. Você me permita, assim, essa... Sim, sem problema nenhum. Digressão. Essa é a ideia. Isso. Segundo, eu sou parlamentar desde 1987. Né? Fiquei apenas 4 anos fora do parlamento. Mas são 30 anos de vida pública, né? E sempre muito vinculado ao movimento popular, ao movimento de saúde. Sou médica, formada pela Universidade do Estado. Sou concursada do Ministério da Saúde, portanto, servidora pública também. Né, no caso federal, e venho atuando como deputado, fui deputado estadual constituinte e sou deputada federal há 6 mandatos. E nesse momento tentando colocar a serviço da cidade esses 30 anos de vida pública e de experiência que, na minha opinião, podem contribuir muito para uma mudança substancial da realidade da cidade do Rio de Janeiro. Entendi. Me tira uma dúvida, agora na área da saúde, por ser médica da área da saúde, qual é a sua visão com o OS hoje em dia? O OS, inclusive, teve uma ação judicial de um vereador, um ex-vereador, que entrou, está no órgão especial, teve um julgamento dizendo que não poderia ter mais OS. Tem uma lei também de transparência que o prefeito atual não cumpre com relação à transparência das OS. Qual é o seu posicionamento com relação a essas questões das OS? Bom, primeiro, assim, para ser muito objetiva, eu sou contra o modelo de OS. Acho que isso acaba retirando da gestão pública o comando de setores estratégicos como a saúde, por exemplo, e pega a atividade fim, quer dizer, uma terceirização de atividade fim, o que é um absurdo, né? Nem a lei hoje permite isso. Nós, no Congresso Nacional, lutamos contra aquela lei da terceirização, que está no Senado Federal nesse momento, exatamente ali porque ampliava de atividade de meio para atividade fim, com a precarização do trabalho de atividade fim. Mas eu queria realçar um aspecto que, na minha opinião, é muito importante. Isso tudo é resultado de uma coisa chamada falta de democracia na cidade. Hoje nós estamos atravessando um momento de ruptura democrática nacional, né? Gravíssimo para nós e que pode gerar um profundo retrocesso no campo dos direitos, inclusive dos direitos dos trabalhadores. E vamos enfrentar algo que eu queria chamar a atenção de vocês, de todos que estão nos ouvindo e nos lendo, que é o projeto que já está embutido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que já está embutido no Acordo dos Governadores e que virá para todos, que é a chamada Emenda Constitucional do Teto de Gastos. Isso significa limitar os gastos no teto da inflação, quando nós sabemos que em muitas áreas, como por exemplo da saúde, a inflação é muito acima do IPCA e isso vai tirar bilhões da saúde em pouquíssimos anos e vai tirar bilhões da educação em pouquíssimos anos. No estudo que foi feito pelo economista João Sixu, nos últimos 10 anos, se essa emenda constitucional estivesse valendo, nós teríamos perdido 30 bilhões na saúde e 70 bilhões na educação. Além disso, a proposta de emenda constitucional, ela desvincula saúde e educação do piso constitucional que nós temos hoje. E abre caminho para privatizar tudo, porque nada mais vai caber. Por que eu estou dizendo isso muito rapidamente para não tirar a dinâmica aqui da conversa? Não tem problema nenhum, pode ficar à vontade. É porque tudo isso, quer dizer, a falta de democracia nacional vai nos levar a uma agenda de retrocesso e a falta de democracia na cidade levou a que não houvesse nenhuma interlocução com os servidores e nenhuma interlocução com o povo. Não há um fórum hoje de consulta, seja Conselho de Bairro, que nós estamos propondo que seja instaurado em todas as escolas do município do Rio, que são mais de 1.400 escolas, e ali em todos os que deve haver conselhos de bairro, conselhos comunitários funcionando. As escolas precisam ser democratizadas e debater o projeto político-pedagógico, incorporando os trabalhadores da educação. Os planos de carga e salário nunca foram feitos consultando
os servidores, na educação foi um exemplo, mas na saúde sequer existe. Verdade. Né? Inclusive, nós tentamos diversas vezes plano de cargo para todos os servidores, na saúde, na gestão atual, com relação aos administrativos também. Conseguimos para a Guarda Municipal, mas não é um plano bom, é capenga, inclusive. E mesmo a Guarda Municipal não tem um comando da Guarda, né? Não tem. Tem a Lei 13022. O comandante é da PM. É uma das perguntas, eu sei o posicionamento da candidata, mas a gente vai enfrentar essa questão. Então, mas antes de enfrentar essa questão... Só para demarcar o seguinte, eu acho que tem um aspecto na relação com o servidor que se chama democracia da gestão. Sim. A prefeita, no caso, não pode fazer o exercício de uma gestão pública sem a incorporação dos servidores. E eu posso dizer isso de cadeira, porque essa é a minha marca durante toda a minha vida. E qual é o seu posicionamento qual é o seu posicionamento com relação à PLC 257, que está lá no do Acordo dos Estados? Isso, então, mas eu quero saber com relação ao seu posicionamento, não, porque ela veio oriunda do governo Dilma. Quem fez foi o mas era diferente. Era diferente. Era um projeto muito ruim, o da Dilma também, muito ruim. Nós já tínhamos alertado o governo Dilma que nós votaríamos contra. Nós e o PT, inclusive, apresentamos uma emenda substitutiva global, suprimindo todas aquelas contrapartidas que era exigido para fazer o acordo. Só que nesse momento, quando o acordo vem do governo golpista, eu vou falar assim o tempo todo, tá? Tem problema nenhum. O governo golpista do Temer, quando ele vem, ele incorpora o mesmo sentimento da PEC, da Emenda Constitucional 241, que eu falei para você. Que é exatamente, isso já foi aprovado contra o nosso voto. Nós fizemos destaque para tirar o funcionalismo público, para tirar a contrapartida dos servidores. Não conseguimos aprovar, porque aí a maioria do governo provisório, agora encarnado pela votação do Senado como um presidente definitivo, que eu espero que a gente mantenha a luta do Fora Temer na rua, eles mantiveram a contrapartida e nós votamos contra e destacamos para tentar derrubar, que é exatamente a mesma linha da emenda constitucional. Para ter o acordo com os estados, precisa não dar nenhuma vantagem remuneratória, salarial para os servidores e limitar todos os gastos para a inflação. Isso significa a constitucionalização do orçamento sem povo, significa a exigência, o enquadramento dos estados na destruição de políticas públicas. E dentro disso, qual será a sua posição com relação à prefeitura sendo prefeita para os servidores? Você vai cumprir, vai pedir alguma coisa, caso seja totalmente aprovado, estando em vigor a lei PLC 257, como é que vai ser o seu posicionamento? Vai arrochar o salário, vai cortar concurso público, vai atrapalhar a vida do servidor, que é isso que o servidor, na verdade, quer uma resposta direta e imediata. Não sei o seu posicionamento. Óbvio que não, né, gente? São 30 anos do mesmo lado, né? Então aqui não pode ter dúvida em relação a mim. Porque fazer discurso é fácil. Todos aqui vão chegar e dizer, não, o servidor tem que ser valorizado, porque o plano de carreira você vai ouvir de todos os candidatos. Aí é por isso que eu apelo para que os servidores olhem para a biografia e para a vida de cada um. Perfeito. Nós sempre tivemos do lado de cá. Eu votei contra a reforma da Previdência dos Servidores na Câmara. Eu votei sempre contra qualquer limitação de plano de carreira. Nós sempre tivemos ao lado dos servidores que não são do governo, são os servidores do público, do Estado. Então o governo passa, o servidor fica. Verdade. Então a chamada burocracia, ou seja, as carreiras, burocracia no sentido da estrutura do Estado, essa tem que ser valorizada e preservada. O que está acontecendo lá em Brasília, inclusive na votação da medida provisória 727, que ninguém antenou, ninguém observou e nós fizemos muito discurso lá contra ela, foi um escândalo, a chamada institucionalização da corrupção pelo governo Temer, porque eles inclusive criaram um formato de licitação que vai favorecer as empresas que eles quiserem. Então, há uma terceirização do Estado brasileiro, que vão tentar atingir estados e municípios, mas se eu for prefeita, obviamente, primeiro que a 257 é para os governadores, é óbvio que podem tentar estender aos municípios, coisa que hoje não está na prática. O que mais me preocupa é a limitação constitucional da 241, Perfeito. Que é para a União, obviamente, mas que podem tentar estender numa emenda aos estados e municípios. Óbvio que nós vamos lutar contra isso, porque a prefeitura precisa ter autonomia para definir suas políticas. A gente recebeu uma pergunta aqui de servidor, sim, e o servidor pergunta o seguinte: o município corre o risco de quebrar como Estado e os servidores começarem a receber o pagamento de forma parcelada? E por que ele pergunta isso? Existe essa possibilidade? Aí eu queria saber qual é o seu posicionamento. E ele vem com essa pergunta porque o Prev Rio e o Funprev,
atualmente tem um rombo. Ele tinha um caixa 2,5 bilhões, hoje ele está com um déficit de 500 milhões. Então, qual vai ser o posicionamento com relação à questão previdenciária? Porque temos a questão do CRP, que é o Certificado de Regularização Previdenciária, que desde a época de 2004, 2005 tem uma liminar em vigor. E por isso os servidores públicos aposentados da Prefeitura do Rio não pagam aquele 11%. Então, qual vai ser o posicionamento, caso eleita, com relação a essa questão e como vai suprir o déficit que tem para a Previdência e como o servidor aposentado vai ser penalizado, ou se é que vai ser penalizado, se vai manter esses 11%, se não vai manter essa questão do desconto dos 11%? Olha, eu começo pelos meus votos na Câmara Federal. Nós votamos, todo o PCdoB votou para suspender a contribuição de inativo de serviço público. Porque isso aí é uma bitributação que não é correta e nós não tributaremos aposentados, nem pensionistas, né? Então isso é uma posição clara e de muitos anos nossa lá na Câmara Federal. Agora aqui eu te digo o seguinte, o município não está equilibrado, até porque ele tem um endividamento em dólar, né? Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é auditar as dívidas do município. A questão, nós estamos propondo 4 auditorias. A auditoria das dívidas, a auditoria de todas as parcerias público-privadas, inclusive as OS, tem muita denúncia de superfaturamento. A auditoria da planilha de transporte, né, da relação inclusive com as do empresas de VLT. transporte, tudo. E a planilha e a auditoria da Previdência do município. Porque Perfeito. o dado que eu tenho é que a Previdência tinha, em 2005, Você sabe que nunca foi auditado desde a criação da lei que o Ministério da Previdência não faz auditoria. Está registrado no Tribunal Regional Eleitoral, nosso programa de governo, 4 auditorias em letras garrafais. E essa é uma. Porque a Previdência, o dado que nós temos é que ela tinha em 2005 1,5 bi e hoje ela tem 264 milhões. Então o déficit é muito maior do que esse que estão divulgando. Aliás, eles dizem que está tudo equilibrado, né? Sim. E hoje, malabarismo. Hoje, ilegalmente, a Fonte 100 está pagando aposentado e pensionista, o que não pode, é ilegal. É o fundo que tem que pagar os seus aposentados. Então, estão correndo risco os aposentados, estão correndo risco os futuros aposentados, né? Então, o que tem que fazer? A prefeitura tem que bancar a sua parte patronal e os servidores ativos têm que bancar a sua parte de trabalhadores. E como é que você faria para tentar melhorar essa situação? Eu acho que colocaria os seletistas, porque tem muito servidor seletista. Teria a pretensão de transformá-lo em estatutários, como aconteceu com a Guarda? Não, por exemplo, Plan Rio, Conlurb, porque aí são mais ou menos 20, 30 mil servidores. Conlurb é empresa, né? Isso, empresa. Igual a Guarda. A Guarda era empresa, transformou em... Mas a Conlurb não cabe estatutário, Conlurb é empresa. O que favorece a Previdência chama-se ter base produtiva real na cidade, a economia, né? A prefeitura vai ter dinheiro para cumprir a sua parte na medida em que ela tenha maior arrecadação. E como é que se faz aumento de arrecadação? Estimulando o desenvolvimento econômico da cidade. Perfeito. Infelizmente, o Rio de Janeiro hoje tem um síndico. Não tem uma liderança política que trabalhe a economia da cidade pensando o seu desenvolvimento. E aí entram cadeias produtivas na área industrial, que o prefeito não olha, até a relação da prefeitura com o porto comercial, que é o porto de maior arrecadação do estado. A prefeitura não tem nenhuma relação. Não há investimento da prefeitura nas cadeias de serviço e nas cadeias de relacionamento com a região metropolitana. Você imagina, existem... O Marcelo Queiroz, que é o secretário de administração, ele falou que tem como resolver, que é só vender o terreno, os imóveis da prefeitura relacionados à Preve Rio, que aí estanca a sangria. Você concorda com isso? Já venderam. Já venderam? A prefeitura todos? Não sei se todos, por isso a auditoria. A capitalização, todos os bens móveis e imóveis do Fundo de Previdência, esses estão sendo descapitalizados e delegados, né, vendidos. Então a gente precisa auditar para ver exatamente o que foi legal, o que foi legal, para que a gente possa recuperar isso. E segundo, precisa ter arrecadação. Hoje, seja no IPTU, seja no ISS, é vergonhosa a arrecadação do Rio de Janeiro. Então, quando a prefeitura, que só tem 2 tributos, ela consegue arrecadar, ela mantém equilibradas as contas e mantém equilibrados todas as suas contribuições patronais. E isso sem precisar privatizar nada e sem precisar dispor de patrimônio
que seja necessário aos servidores. E você conseguiria não só regularizar essas contas da Previdência, mas também criar os planos de cargo para os servidores? Haveria caixa para conseguir conciliar isso? Tudo isso está relacionado com a auditoria e está relacionado com a meio de arrecadação. Porque qualquer um, vamos dizer assim, mais liberal diria o quê? Tem que cortar gasto, né? Sim. Então, ninguém quer fazer esbanjamento. Nós temos que ser eficientes nos gastos, racionais nos gastos, mas você não pode cortar aquilo que é fundamental, que são as políticas universais. Isso precisa de servidor, né? Saúde e educação é direito de todos, é dever do Estado. É um chamado pacto universalista que não pode ser rompido. E isso tem que estar na mão do Estado, em mão pública. E você não faz política de saúde sem gente, O que você achou nem política de educação sem gente. O que você achou desse reajuste de 8,53%? É um reajuste... É abaixo da inflação? Ele é fora da inflação e ele é abaixo. E ele foi feito em agosto, quando devia ter sido feito em maio, né? Não, e só vai pagar em outubro. Pois é, então... Como é que ficaria? Em todo o período paz, cada hora era uma data, cada hora era um percentual. Como é que você vai... Data base é fixa, até porque você precisa ter planejamento na vida. E as pessoas Nós tentamos diversas vezes tem que ter planejamento na vida. Mas é isso que eu digo. Falta uma coisa chamada interlocução, que acho que tudo que é combinado, tudo que tem interlocução de diálogo, tudo que é construído junto dá certo. E no caso... Enfiar a goela abaixo nunca deu certo. E quando, sendo eleita, receberia o CISEP Rio para poder fazer a negociação? Dúvida zero. Perfeito. Nenhuma dúvida nisso. Eu acho que a gente só trabalha bem e erra menos se a gente ouvir mais. Sim, com certeza. E da mesma forma... Por isso temos dois ouvidos. Oi? Por isso temos dois. Dois ouvidos. E não é só isso, não. Eu acho que existe uma realidade na estrutura administrativa do Rio que é algo muito atrasado e é proposital. Aqui nós temos as etapas do carimbo e as etapas de fiscalização. Ora, se eu tenho tecnologia de informação e comunicação, eu posso ter muito mais agilidade na consulta, nas decisões do que eu tenho hoje. Todo mundo tem um celular ao alcance da mão. Verdade. Então, transparência de orçamento, transparência de proposta. Mas você vê transparência aplicativo de serviço? Não, óbvio que não. Aplicativo no portal da transparência do Estado e do governo federal, você consegue ver o salário de cada servidor. No município não tem isso. Não há transparência. Não há. E eu entrei no site da prefeitura, a última atualização é março de 2014. Aí eu fui olhar a cultura, fui olhar a saúde, não há um trabalho. Não. Então não é possível, até com a tecnologia de informação e comunicação, você não ter mecanismos interativos de democracia. Nós vamos copiar a experiência do Rio Grande do Sul fazendo um gabinete digital, dentro dele criar um departamento de combate à corrupção, porque você tem como acompanhar o processo licitatório, prazos, preços, obras, tudo na cena pública, transparente. E nós vamos, a partir da tecnologia da informação e comunicação, fazer etapas únicas, balcões únicos de alvará, de etapas de autorização, de licenciamento, de prontuário eletrônico do paciente. Perfeito. De botar tecnologia da informação dentro das escolas, capacitar o magistério para isso, né? Preparar. Esse negócio de escola sem partido não é com a gente. Escola tem que ter valores, tem que trabalhar a cidadania. Então, a tecnologia ela nos ajuda muito na democracia e na agilização de serviços para o povo e para os servidores também. Nós falamos um pouco de educação, um pouco de saúde e falamos muito pouco de segurança. Certo. Mas falamos alguma coisa já que você falou que a guarda teria que ter o próprio gestor, o seu próprio comando. De carreira, Perfeito. E tem a Lei 13.022 de 2014, que foi inclusive do governo da Dilma, que é ela que sancionou e está em vigor completamente. Foi publicado no Diário Oficial de 11 de agosto de 2014 e agora em 11 de agosto de 2016 ela está em plena vigência. Aí a minha pergunta é, qual o seu posicionamento com relação a armamento para o guarda municipal? Se ele for capacitado, se ele for treinado, se ele poderia portar uma arma, porque a PM ela é capacitada, treinada, talvez não da forma necessária, mas se houvesse um treinamento eficaz, qual seria o seu posicionamento? Seria totalmente contra? Não seria contra? E tem a Lei 13.060, que também autoriza aos agentes de segurança pública o porte de arma não letal ou menos letal. Fica a critério de como quiser chamar. Mas não existe menos letal, né? Ou é não letal ou é letal. Então, é porque o Freixo falou que nenhuma
não letal, uma menos letal, a outra... todas podem matar, a verdade é essa, entendeu? É isso que ele quis dizer. Então, qual seria o posicionamento, uma vez que a Niterói já está armando, Barra Mansa já é armada desde o Estatuto do Desarmamento, qual é o seu posicionamento com relação ao armamento? Porque também é gasto financeiro, porque tem paiol, tem colete à prova de bala... A questão aqui não é o gasto financeiro, a questão aqui é uma visão mesmo, uma concepção... Sim. Segurança. Primeiro que segurança é um problema da prefeitura. Então, acabar com essa omissão, essa coisa de que, como a polícia do Estado, eu não tenho nada a ver com isso. As pessoas moram na cidade e é responsabilidade da prefeitura a defesa da vida das pessoas. Então, eu considero que nessa debate de segurança, há dois aspectos. Um, a integração com os outros níveis de governo, porque a prefeitura tem que exigir a participação dela na discussão da política de segurança da cidade. Então, não é uma questão que a União conversa com a polícia local, com o secretário de segurança, e a prefeitura fica olhando. Então, a prefeitura tem que entrar dentro desse processo de discussão da segurança. Segundo, tem que se instituir a cultura da não violência, ou a cultura de paz. E, nesse aspecto, a prefeitura tem a maior responsabilidade, que é exatamente implantar políticas públicas com uma visão territorializada, porque cada lugar precisa de um tipo de política. Dentro de São Conrado, a Rocinha precisa de uma coisa e o asfalto de outra. O Meier é diferente de Rocha Miranda, que é diferente de Irajá, onde eu morei, inclusive, morei em Rocha Miranda também, que é diferente da Tijuca. Sim. Então, nós precisamos implantar e territorializar as políticas de acordo com a necessidade dela. E aí eu diria, ao invés de mandar uma bala da polícia, nós temos que mandar um teatro, um cinema, uma atividade esportiva, uma oportunidade de trabalho e uma escola de horário integral, né? Sim, perfeito. Além disso, quer dizer, há uma atuação que a prefeitura precisa fazer, que é fazer com que a guarda, que deve ser comandada por alguém de carreira, seja uma uma guarda de mediação de conflitos. A guarda municipal tem que estar em porta de escola, tem que estar em área de maior fluxo, maior risco de delito prevenção. De rua e contra a pessoa, né? Mas aí a prevenção não é para bater em camelô, não, sem armamento. Sem armamento. Sou contra ter mais arma na rua. Mas você sabia, não sei se mesmo você tem treinado ciência, e capacitado, sou contra. Não sei se você tem ciência, mas o guarda não gosta e não quer combater camelô, até porque eles não gostam nem dessa palavra de combate. Mas eles não gostam de fazer essa fiscalização. Na verdade, eu sei disso, já conversei com vários deles. Eles são obrigados... É o comando. Nós voltamos à era César Maia nesse aspecto. Passa a guarda municipal, agride e ainda leva a mercadoria do cidadão. Alguns podem até devolver para algum local público e outros eu não sei. E aí eu não vou entrar aqui em acusação leviana, mas o correto é que são todos pais de família. Correto. Tanto a guarda quanto os trabalhadores informais e ambulantes. E todos os dois precisam... Um precisa de uma orientação de não fazer... né, de fiscalizar a ordem pública. Ou conceder alvará para eles trabalharem de e do outro lado tem que regularizar a vida dessas pessoas. Vou te dar um exemplo muito objetivo. Eu fui secretário de Cultura da cidade, né? E a Lapa tinha mais de 200 ambulantes. Nós fizemos 18 reuniões com a representação dos vendedores. 18. A Guarda Municipal não passou lá. Nós não admitimos isso. E nessas 18 reuniões nós acertamos a forma de escolha. Nós treinamos e demos microalvará de microempresário, treinamos as pessoas na vigilância sanitária para vender comida, porque você não pode vender comida de qualquer jeito, que é um problema de saúde pública. Uniformizamos todos, padronizamos as barracas e de 290 veio para 80 e poucos, absolutamente assentados, nas áreas que estão assentadas, com iluminação. Ou seja, no diálogo e numa visão democrática de tudo, que tudo é trabalho, você resolve. Então, eu tenho um exemplo prático que eu coordenei 18 secretarias e junto com os ambulantes e resolvemos a questão na Lapa. Então, é uma questão de você ter uma visão do diálogo e entender que aquele lá é um trabalhador, tem uma família em casa. Entendi. Esperando sustento. Então, se você regulariza, fiscaliza, cadastra, coloca bonitinho, a Guarda Municipal não tem porquê ter uma orientação de agressão e de retirada de mercadoria. Eu tenho uma pergunta aqui de um servidor que não é vinculada ao serviço público, mas é uma pergunta até bastante... Vinculada à vida. Não, na verdade é uma postura que a deputada adotou e ele quer seu posicionamento. A pergunta é a seguinte: a senhora usou uma lata de spray de tinta para escrever "Fora Temer" na abertura do Canecão. Muitos a acusaram de vandalismo por estar pichando, enquanto outros disseram que foi escrito numa lona e não na parede. O que aconteceu nesse dia? Qual a sua versão?
Considera ter sido um ato de vandalismo, protesto ou uma manifestação artística? Essa é a pergunta do... Eu sou artista, né? Mas ali, ó, a lona, o tecido está comigo, inclusive. Ali, quer dizer, a tentativa desse pessoal que só quer criticar foi de tentar me transformar numa pichadora de patrimônio público, coisa que eu jamais faria e nunca fui a favor. Ali, é bom para esclarecer. Claro, não, é fundamental a pergunta. Eles colocaram tecidos para que todos se expressassem. Eu abri a expressão ali no Ocupa Canecão, escrevendo num tecido amarelo, imagina, a parede do Canecão nem amarela é, num tecido amarelo, eu expressei o sentimento que, na minha opinião, hoje é um sentimento geral da sociedade, que foi o Fora Temer. E fiquei super feliz de fazer aquilo ali. E o tecido hoje está comigo. Então, era um pano que saiu... Vai guardar de recordação? Não, eu estou até usando. Em seguida, na mesma noite foi tudo retirado dali. Então, essa tentativa de me transformar em pichadora de patrimônio público chega a ser ridícula. Até agradeço a pergunta que me permite esclarecer. Tem mais uma. Aliás, o grafite eu acho sensacional, viu? Sim. Não a pichação. Inclusive fui lá no Porto Maravilha, como gosta de chamar o prefeito atual. Tem muita maravilha, só não tem o povo maravilha, né? Que é o nosso. Nós achamos que o ouro é o povo. Tem muita obra, mas se cuida pouco das pessoas. Verdade. Ali quando eu fui secretário de cultura, eu trabalhei muito bem com o pessoal do hip hop, que tinha poesia, música, grafite. E o grafite, ele embeleza a cidade, porque é uma arte, eles são autodidatos, precisam de apoio da prefeitura. Eu cheguei à Argentina para fazer um intercâmbio entre os artistas de lá e o grafite daqui, que eles pouco conhecem. Entendi. Uma coisa é pichação, Verdade. Outra coisa é o grafite, que é uma arte. Verdade. E que a cidade deveria ter mais áreas pintadas por esses grafiteiros que são sensacionais. Mais uma pergunta. O PCdoB foi um partido ao qual ficou e está ao lado do PT em todo esse processo de afastamento da Dilma. Acredita que os adversários irão usar seu apoio a Dilma para lhe atingir e, com isso, acabar tendo um número menor de votos por conta desse apoio? Não, que eles vão tentar atingir por causa disso. Quem apoiou o golpe contra a democracia vai tentar. O problema é que a gente não pode ter lado só quando a pessoa está bem, né? Sim. Isso é o que os ratos daqui do Rio de Janeiro fizeram, né? O PMDB do Rio. Aliás, o PMDB está fazendo um estrago em todo lugar, né? Fez no Brasil, fez no estado do Rio de Janeiro, decretaram a falência aqui do estado, né? Com essa desgraça geral que está ocorrendo aqui. E na prefeitura do Rio, tudo que eles fizeram foi trair o governo que mais apoiou a cidade, né? Aqui foram 376 bilhões do governo Lula e Dilma para o Rio de Janeiro. E para a cidade, as Olimpíadas, que foi conquistada por Lula, pelo nosso ministro do esporte, à época, Orlando Silva, essa Olimpíada só aconteceu porque teve dinheiro do governo federal. O BRT, o VLT, o Porto Maravilha, tudo foi governo federal. Hoje, o que chama o mercado no Porto Maravilha, o que se chamam... Esse mercado, ele foi bancado pela Caixa Econômica Federal, foram 5 bi para fazer toda a obra do Porto Maravilha e vai levar 25 anos para vender esse EPAC para o setor privado. Então, não fosse decisão política e dinheiro do governo federal para tudo, teria legado zero, né? E foi, na minha opinião, um legado insuficiente. Tem legado, claro que tem. Mas você, se fosse prefeita... Eu não vou ser contra o BRT, eu não vou ser contra o VLT. Isso é impossível, Mas se você fosse prefeita com aquela última cartada lá de recusar a Olimpíada, você recusaria ou não? Não, eu acho que ter um grande evento não é ruim. Sim. O problema é que com que concepção você enfrenta isso, não é? A concepção de cidade que pautou a Prefeitura do Rio é que foi um problema. Entendi. Quer dizer, eu teria feito uma outra modalidade de transporte, mais ágil, sob trilho. Não houve habitação popular em nenhuma região requalificada. Por exemplo, no Porto era uma exigência da CEPAC que metade fosse para habitação popular. Não há habitação popular. Agora que, por força de lei, estão lançando, não sei nem se vão de fato cumprir, a população tem que controlar. Aquela região da Barra da Tijuca, o tal do Ilhapura, aquilo mostra a visão elitista do projeto. Ali são apartamentos de 1 milhão para cima, não é para o povo. Então, o Peu das Vargens, que eles querem ocupar agora com a chamada Veneza Carioca, pode deslocar 29 comunidades, ou seja, povo não existe para essa concepção. Existe especulação imobiliária e a cidade se expande para onde a especulação quer e ao invés de adensar o centro, né, de fazer com que as pessoas não precisem sequer de transporte público, morar onde trabalha e criar trabalho onde elas moram, né, eu vou expandindo para onde não há infraestrutura e a prefeitura tem que sair correndo atrás depois para botar saneamento, para botar luz, para botar toda a infraestrutura.
urbano. Então, a concepção de cidade, na minha opinião, elitista, incorreta. Entendi. E foi a concepção do legado que foi construído. Agora, eu não vou ser contra um VLT no centro do Rio, muito menos na modificação que foi feita na Praça Mauá, que de fato ficou bonito. O problema é você andar 2 ruas para trás. Uma coisa é a orla, outra coisa é quando você anda para dentro e vai ver que não há projeto para povo. Faltou povo nesse legado. Eu tenho mais 2 perguntas aqui, e aí estamos encaminhando já para o final. Sim. E aí você faz as considerações finais, Claro. esclarecendo qual é o seu posicionamento para o servidor, Claro. especialmente. E aí fala sobre a Justiça Eleitoral proibiu a doação de empresas para a campanha. Como é que você vê essa questão? Qual é o seu posicionamento com relação a isso? E com relação a ticket de alimentação, que não é aumentado para os servidores desde 2012, excluíram o salário família dos servidores e as várias gratificações. Como é que você pretende resolver essa questão? Então, primeira questão. Faz aí um bem bolado aí. Quanto ao financiamento empresarial, essa foi a nossa luta no Congresso. Nós protagonizamos a luta pelo fim do financiamento empresarial. Até aqui, todo o financiamento que foi feito dentro da lei foi correto. Aliás, todos os partidos tiveram financiamento empresarial, todos sem exceção. Então, não existe essa coisa de que para mim é ético, para você não é. Então, há que se diferenciar financiamento registrado com doação oficial do que é propina, e há que se diferenciar a lei que existia e a lei que existe agora. Nós lutamos para acabar o financiamento empresarial porque é uma raiz de fato de corrupção política. Isso aí nós não temos dúvida, acho que nós temos que entrar, inclusive, numa discussão de um novo sistema político, eleitoral, que valorize mais os partidos, que valorize mais programas, né, que valorize mais as legendas, para que a gente possa fazer a retirada ou não de partidos da vida política, não pela exclusão legal, mas porque o eleitor vai conseguir eliminar. Então, financiamento empresarial foi uma luta nossa. Quem acabou batendo martelo foi o Supremo Tribunal Federal, corretíssimo. As pessoas estão voltando a militar, a vender rifa, a vender feijoada. E há, mesmo que tenham candidatos ricos que banquem sua campanha, aliás, não sei se você está vendo a doação do Pedro Paulo. Sim, sim. Né? A doação 5 dele... mil por 57 servidores, inclusive. 5 Estou falando mil dos por servidores. cada um. Isso. Né? Estão transformando CNPJ e CPF, disfarçando as contribuições empresariais por pessoas físicas, né? Então são milhões, né? 19 pessoas dão 2 milhões. Né? 57 Puxado. Servidores, cada um dando 5 mil, quer dizer, negócio esquisito. De qualquer maneira, eu vou dizer o seguinte, apesar de haver isso, você vai ter mais equidade na disputa, porque era de uma deslealdade ou era um abismo, né? Entre algumas candidaturas e outras. Mas há muito contrabando nessa lei eleitoral, em relação aos debates de TV, em relação a uma série de coisas, inclusive permitir que o candidato, se for rico, ele banque a campanha dele inteira. Então, quer dizer, é uma lei para rico mesmo, né? De qualquer maneira, não ter financiamento empresarial para nós é muito importante, porque diminui um pouco o abismo. Em relação aos servidores, vale refeição e tal, gente, eu quero que vocês entendam o seguinte. Eu sou servidora pública, né? E batalhei muito dentro do movimento sindical para que os servidores fossem valorizados, como eu digo, os servidores são do Estado e servem ao público. Não são pessoas de cada governo, né? Então, essas pessoas têm que ser valorizadas, têm que ser os seus planos de carreira feitos e debatendo com eles, né? Digo eles como servidores ou servidoras públicas, né? Eu, como mulher, tenho uma ótica muito específica para o mundo isso feminino. O sindicato vai lá, conversa também, participa, eu tenho uma já visão, deu uma abertura. Eu tenho uma visão muito clara de gênero em todas as políticas públicas, porque há leis específicas para as mulheres em relação à creche, nas áreas de trabalho, em relação a uma série de condições de trabalho, de prevenção de doenças. Então, eu como mulher feminista médica, eu tenho um olhar que dentro de todas as políticas, no magistério tem muita mulher, na enfermagem tem muita mulher, guarda municipal já tem muita mulher, então administrativo tem muita mulher, então nós precisamos olhar, focar na verdade, mulher é o as maior demandas, número da população. as demandas específicas das mulheres. No Rio, 53% e quase metade das famílias, o chefe de família é mulher, cidade do Rio. Então há que haver uma visão geral. E eu tenho dito o seguinte, democracia é a marca nossa, certo? Segundo, a valorização forte do serviço público, é ele que garante o atendimento universal ao povo. Nós temos um olhar muito forte para esse trecho que a gente chama de Nova Brasil, que é do Caju a Santa Cruz, são 32 bairros onde mora 1/3 da população.
e que é muito pouco olhado, tem muito abandono também, e muito servidor mora para lá. Sim. Benfica, Olaria, Ramos, Irajá, Jardim América. Tem servidor que mora fora do estado do Rio. Né? Não, isso tem, claro. Né? O Rio de Janeiro precisa, e já vou caminhando aqui para fechar, precisa de uma liderança política. Se por um acaso alguma pergunta ou alguma posição que eu tenha esquecido e você gostaria de falar, aproveita também e fica muito à vontade. O Rio de Janeiro precisa de uma liderança política que possa articular com a região metropolitana, que possa liderar processos democráticos, que possa contribuir como exemplo o Brasil. O Rio de Janeiro é uma cidade, é mais que governo do Estado, assim, em termos de peso, né, de peso político nacional. Essas áreas de políticas universais vão ter um olhar muito apurado nosso. Na educação, ele é muito do Brizola. Na área da saúde, eu tenho uma vivência de 30 anos de debate e de luta nessa área do SUS. Lá foi o que me levou para a política, foi a luta pela saúde pública. Eu tenho muita clareza de que os profissionais que estão na ponta do sistema, muitas vezes são heróicos, porque a estrutura lhes falta salário, lhes falta gratificação, lhes falta vale alimentação, não se incorpora a gratificação, tudo é por fora para não incorporar, se coloca em crise o próprio futuro previdenciário desses servidores, e os médicos, os enfermeiros, os psicólogos, os maqueiros, o motorista de ambulância, só aparecem na mídia quando alguém morre. Agora, as milhares de vidas que são salvas por dia, essa nunca aparece, e isso é fruto do trabalho competente dos servidores que estão na ponta. Que conseguem fazer milagres. Então, eu fui sempre servidora pública, sempre. Na área de saúde, só atuei em hospital público, eu sei bem o sufoco de uma emergência, o sufoco de não ter uma retaguarda de leito, né? Rio de Janeiro, o gestor pleno da saúde não funciona assim, nem os leitos estão regulados dentro do mesmo CISREG, né? Só está o leito municipal regulado, e isso gera um problema de porta de saída enorme para a população, que entra na clínica da família, às vezes sem médico, sem nada, e não tem porta de saída porque os hospitais não estão regulados pela prefeitura. Então, isso tudo, quer dizer, tem um problema de ineficiência de recursos, mas tem um gravíssimo problema de gestão. E tem solução para essa questão? Mas não tenho dúvida. E tem um gravíssimo problema de gestão. Gestão tem que ser articulada, tem que ser democrática, tem que botar conselho para funcionar e tem que garantir equipe. Você não pode chegar no... Eu cheguei em Bangu, tinha a clínica da família fechada. Por falta de quê? De gente. Absurdo. De gente. E as OS vão comandando. Hospital, Rocha Faria, tudo que foi municipalizado está por OS. E as clínicas da família também. Isso como é que não você vai atuar no caso dessa situação das OS que foram terceirizadas? Isso não gera vínculo. Municipalizadas. Isso não gera vínculo. Acho que o modelo de OS tem que ser superado. E nós precisamos trazer isso para o comando público. Tá perfeito. Obrigado. E tem mais, viu? Desculpa. E tem mais. Eu sou uma candidata mulher para valer aí. E a gente tem dito o seguinte, eu acabei de falar isso na Porta do Salgado Filho. A nossa luta não é pragmática apenas pelo voto, mas é pela defesa da vida das pessoas. Perfeito. Então, nesse sentido, nós estamos lutando por uma perspectiva. Não é só uma luta normal. As pessoas precisam sentir que nós podemos fazer diferença. Obrigado pela participação. Eu que te agradeço. Só para que você deixe aqui algum contato, algum site para poder você continuar com alguém que queira tirar alguma dúvida, algum servidor, algum cidadão de bem que queira falar diretamente. Tem a minha página, né, por favor, no Facebook, que é a Jandira Fegali, e tem o site que é o Rio em Comum, que é o site da campanha. E tem algum número? Que é a nossa coligação. Número do escritório? Não, tem. Seu para votar, se alguém quiser votar em você. Não, mas 65, por favor, já ia esquecendo. Candidato que não pede voto tá perdido, né? Jandira 65 é o número da prefeita da coligação Rio Comum, que é PCdoB e PT. Obrigado pela participação.